agradecer. Queria dizer, em primeiro lugar, que me sinto em casa. Cada um de nós tem muitas casas, não é? Elas são concêntricas, mas colocam-se ao lado das outras, mas habitamos sempre várias casas. Uma das casas importantes da minha vida é, de facto, a casa dos professores. Nunca o renunciei, nunca substituí e considero que é uma profissão das quais nunca ninguém fica aposentado. Há alguma coisa que, sendo, nunca se deixa de ser. E, portanto, é uma grande alegria, de facto, estar aqui e saber que pertenço, antes de mais, a uma classe, a um grupo profissional e de missão que que sustenta, que é o pilar fundamental da mudança da sociedade. Não há outra profissão que esteja sempre no parto do futuro, como de facto acontece com os professores. Eu sinto muita alegria de pertencer a esta classe, não há dúvida nenhuma. E por essa razão mesmo, ter tido este prémio que, digamos, tem a marca e que provém do seio dos professores, é para mim uma grande recompensa, e este é um grande dia de recompensa. É verdade que há uma recompensa muito grande quando nós escrevemos um livro, chegamos à última página e dizemos para nós próprios: isto não saiu mal, valeu a pena ter passado 1 ano, 2 anos, 3, 4 ou 5. Há um momento de felicidade para nós próprios. Dizemos: olha, isto valeu, criei aqui qualquer coisa que, mesmo que ninguém goste, eu tenho a ideia de que criei um objeto para o mundo. Um objeto que pode não ter muitos leitores, ou até talvez não ter leitores, mas criei uma coisa. E esse é um dia de recompensa, mas de facto depois nós nunca ficamos por aí, é bem verdade, nós queremos ter leitores. E o que acontece é que há um momento em que os nossos livros são avaliados pelos pares, pelos nossos pares. E quando os nossos pares dizem este livro vale, é uma grande alegria. Ouviram o texto do Paulo Sucena. Eu, como elogio para o livro, eu não precisava de mais, Paulo Sucena. Eu não precisava, eu quero muito ter esse texto, e mesmo as últimas palavras, que eu sei qual é o significado delas e dizem-me bastante, eu digo-lhe que eu estou em paz com tudo isso. Nós escrevemos para, digamos, com uma dimensão que ultrapassa a questão, digamos, do reconhecimento relativo. Escrevemos porque gostamos. E pronto, e mais nada. Mas, na verdade, eu fico muito feliz. Eu agradeço imenso, quero imenso esse texto. É um texto que eu vou guardar com muita... Enfim, guardar junto dos meus papéis mais caros. Não há dúvida nenhuma. E foi porque eu, digamos assim, não foi por ter sentido que as palavras do Paulo eram insuficientes. De modo nenhum. Elas transcendem o que eu podia imaginar que ele dissesse. Mas foi porque eu queria ouvir duas vozes amigas, como são a da Teresa Martins Marques e a do José Manuel Mendes. Ao longo destes anos nós temos encontrado, enfim, em várias situações. São muitos anos já. Mas a questão da apreciação dos livros já é sagrada. Nós nunca pedimos a ninguém que goste de um livro nosso, que o aprecie com mais valor, digamos, nunca existe jamais um empenho nosso para que um amigo troque a amizade pela valorização do livro. Nós sabemos sempre que quando um de nós valoriza um livro, está valorizado pelo livro e nunca pela amizade que está atrás. Ora bem, portanto, eu sei que se só demoraram 59 segundos a decidir sobre este livro, foi porque este ano aconteceu, foi porque gostaram dele, foi porque acharam isso, mas neste momento porque também existe essa amizade que vem de longe, e o meu respeito como pessoas da criatividade, pessoas da cultura, pessoas grandes leitores e grandes escritores. Eu que gostei de ter, digamos, uma palavra que eu pensava que era mais reduzida, mas afinal foi maravilhosa e eu agradeço imenso. Quero, uma vez que estou aqui, agradecer ao Mário Nogueira estar aqui
e também agradecer-lhe o papel que desempenha em favor daquilo que é a defesa desta classe que, enfim, que é tão específica, tão importante e que está atravessando momentos tão delicados. E, portanto, quero-lhe agradecer e é uma grande honra estar aqui ao seu lado neste momento. Quero dizer ao Luís Cervantes que é uma grande, enfim, que é um grande bem saber que existe uma instituição assim, que de facto se lembra dos professores, se lembra de atribuir um prémio e de financiar um prémio para professores escritores. E digo-lhe, com este nome, Luís Cervantes, todos nós lhe vamos pedir que nunca saia deste sítio, não é? Digamos que não é por medo do princípio de Peter, com certeza absoluta, ia para outro sítio e quando for para outro sítio fará. Não é? Mas se subir e há de subir, nos sítios para lá onde subir, se lembre sempre, não é, de que esta é uma missão que é importante. E, portanto, Luís Cervantes é um filho que traz aí consigo e nós não vamos perdoar jamais que se esqueça disso, não é? De passagem, quero agradecer à Cecília Andrade, que está aqui, que é a minha editora, que viveu comigo esta maratona, que é a publicação de um livro. Faz agora 2 anos, a Cecília Andrade telefonava-me quase todos os dias, quando é que eu entregava, quando é que estava pronto, como é que ia ser, o que é que iria ser, etc. E, portanto, a parte final, a Cecília Andrade é responsável por muito do livro que está aqui, inclusive é a capa. Lembro-me do dia em que a Cecília me mostrou a capa e estava felicíssima com a capa, ainda que cheia de medo, porque eu poderia dizer, não gosto, e toda a gente gostava, a Cecília gostava muito, e eu olhei e pensei, não, de facto, o que a Cecília disse ao designer foi suficiente para ele criar a capa, que de facto eu nem tinha imaginado que jamais pudesse ser assim. Esta é a capa deste livro para sempre. E eu agradeço à Cecília estar aqui, e já agora, porque o Carlos Albino está aqui e foi uma figura que, como todos nós, não só desejou que se desse a Revolução de Abril, participou nela. Eu tenho de dizer-lhe que, em parte, este livro lhe é dedicado. Não está lá escrito, eu não gosto de pôr dedicatórias explícitas, mas ele sabe que este livro lhe é dedicado. Queria dizer o seguinte, que eu não vou falar do livro, já foi falado. Para terminar, eu quero dizer que para mim é uma honra ter um prémio que se chama Urbano Tavares Rodrigues. Urbano Tavares Rodrigues, eu tenho escrito algumas coisas, já fiz algumas páginas sobre o Urbano, nunca as suficientes para lhe agradecer o que ele fez pelo meu primeiro livro, O Dia dos Prodígios. Em 1980, O Dia dos Prodígios apareceu e ele foi o segundo escritor a escrever sobre este livro. Primeiro foi o Virgílio Ferreira, que o leu ainda em original, e depois foi o Urbano Tavares Rodrigues. O Urbano Tavares Rodrigues participou foi membro do júri do Prémio Revelação, e o meu livro não teve nesse júri. Apareceram vários livros de autores que depois vieram a ser muito importantes. O meu livro nesse júri não teve o prémio. Aconteceu, porém, que o Urbano Tavares Rodrigues me telefonou a dizer que por ele o prémio teria sido dado ao Dia dos Prodígios. Ele não me conhecia. Isto é uma responsabilidade muito grande de um membro de um júri fazer isto, não é? Ele fez, e não só o fez, como escreveu um texto que leu na rádio comercial e depois, datilografado, me mandou a casa. Ele nunca me tinha visto, não sabia que idade eu tinha, não sabia quem eu era, não sabia nada de mim. Nessa altura não se fazia uma apresentação de livros, e o que aconteceu foi que ele foi de uma generosidade intelectual absolutamente extraordinária e nunca deixou de ser. Para além do escritor que é, para além das obras imensas
enfim, das quais, enfim, não, é até um pouco, digamos, ocioso eu estar a dizer, vou utilizar um título mais importante, talvez não é o livro mais importante, mas é o título mais importante, que é Os Insubmissos. O autor de Os Insubmissos é o autor que hoje ainda dá e dará por muitos anos o nome a este prémio, dado à ficção pela organização que é a FEMPROF. Então eu quero deixar aqui bem expresso o meu testemunho de gratidão por ele e de alegria que sinto por ter um prémio que se chama Urbano Tavares Rodrigues. Sei que tem sido há um problema, digamos, há muitos prémios, é a forma que a sociedade encontra de, digamos, destacar os escritores e de também os recompensar, muitas vezes, digamos, das vicissitudes todas as obras, porque as obras passam. Pois acontece que há sempre receio de que este prémio não seja bem divulgado. Aconteceu, porém, este ano, uma espécie de milagre. É que o prémio Urbano Tavares Rodrigues foi imensamente divulgado. Foi extraordinário, poucos prémios eu tenho tido que tenham tido, digamos, uma resposta tão intensa da sociedade, o que significa que foi o nome de Urbano Tavares Rodrigues que mexeu com as pessoas, que evocou nas pessoas o sentido de um escritor muito particular e também de um homem com uma função política importante, com uma capacidade de resistência grande, uma voz clara que ele foi na sociedade portuguesa. E por isso tudo, eu quero agradecer muito a todos e dizer que este momento é para mim um momento de imensa recompensa. Muito obrigada.